Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje não é um dia qualquer. Hoje Deus quer falar contigo de forma direta, clara e profunda. Há uma mensagem urgente que precisa ser ouvida. E se estás aqui agora, não é por acaso. É porque o Senhor te trouxe até este vídeo por um motivo que tu ainda não consegues imaginar. Antes de entrares novamente numa igreja, tu precisas ouvir isto. Porque há algo que está a acontecer no mundo espiritual. E muitos estão a ir para o templo completamente despreparados e a pagar um preço altíssimo por isso. Há um salmo específico que deve ser lido antes de qualquer culto. Um salmo que protege, prepara e transforma. Mas ainda não é hora de revelar qual é. Não tenhas pressa, não deixes que a ansiedade te cegue. Cada palavra que será dita a seguir é um aviso divino. Ouve com atenção, fica até ao fim. Deus marcou este encontro contigo hoje. Inscreve-te no canal agora, deixa o teu like neste vídeo, ativa o sino das notificações na opção Todas. Comenta aqui a tua opinião e partilha esta mensagem com o maior número de pessoas que puderes. O que tu vais ouvir é mais sério do que pensas. Num mundo assolado por dúvidas, incertezas e tempestades silenciosas que se abatem sobre almas fragilizadas, há algo que permanece intocável, imutável, eterno. Um segredo espiritual profundo, ignorado por muitos, mas poderoso o suficiente para transformar realidades, restaurar destinos e resgatar corações em ruína. Este segredo não se encontra nos gritos dos pregadores, nem nas paredes douradas dos templos. Ele repousa em silêncio, aguardando o momento certo para despertar o espírito de quem ousar conhecê-lo. É uma chave esquecida, um escudo contra o invisível, uma resposta oculta nas entrelinhas das sagradas escrituras. E quem a encontra jamais volta a ser o mesmo. O momento de descobrir isso chegou, e tu estás prestes a cruzar um limiar que separa o ordinário do extraordinário. Quantas vezes entraste numa igreja esperando uma resposta imediata, um sinal do alto, uma mudança palpável e repentina? Quantas orações fizeste com o coração pesado, esperando alívio, mas saíste com a mesma angústia? Há quem busque milagres como quem procura água num deserto, mas nem todos sabem onde cavar. Há algo que te impede de receber, e pode estar no que deixaste de fazer antes de entrar naquele lugar sagrado. A verdade é que há um poder que precisa ser ativado antes mesmo de cruzares a porta da congregação. Um poder que se manifesta quando se pronuncia um salmo específico, com fé, entrega e reverência. Este salmo não é comum. Ele não consola apenas, ele abala estruturas. Ele não apenas cura, ele renova. Ele não apenas protege, ele transforma completamente. Imagina entrar numa igreja com a certeza de que os céus estão abertos, os anjos atentos e o próprio trono de Deus ao teu alcance. Não é exagero, não é ilusão. É realidade para aqueles que conhecem a oração certa, feita no momento exato, com as palavras que atravessam os limites da carne e tocam o sobrenatural. Este salmo é o início dessa jornada. Ele prepara o terreno, purifica o espírito, afasta as trevas, traz clareza à mente e santidade ao coração. Há quem vá à igreja com a alma fechada, com o espírito desarmado, com o coração distante. E é por isso que tantos saem como entraram, vazios. Mas aqueles que conhecem este segredo experimentam algo que não se pode explicar com palavras humanas. Algo que só quem vive pode entender. Estamos diante de uma revelação que pode mudar radicalmente a tua relação com o mundo espiritual. E não estamos a falar de fórmulas mágicas, nem de superstições disfarçadas de fé. Estamos a falar da pura essência do que é sagrado, escondida à vista de todos, mas ignorada por multidões.
O salmo que tens de ler antes de entrar na casa do Senhor é como uma senha espiritual, uma preparação do templo que és tu mesmo, para receber o que de melhor o céu tem reservado. Ele não é apenas uma leitura, é um escudo. Ele não é apenas uma prece, é uma arma. E quem o entoa, mesmo em silêncio, carrega consigo a força de 1000 exércitos celestiais. Se estás a pensar que já leste todos os salmos e que não há nada de novo a descobrir, prepara-te para ser surpreendido, porque este não é apenas mais um versículo decorado, recitado automaticamente. Este é um chamado, um grito divino que ressoa no íntimo de quem foi escolhido para despertar. E tu foste escolhido. Não por acaso estás aqui diante destas palavras. Há uma missão para ti. E tudo começa com esta revelação. Mas antes de conheceres qual é o salmo, precisas entender o porquê dele ser tão crucial. O porquê de não se dever pisar no sagrado sem antes deixar que ele ecoe dentro de ti. O porquê de tantos perderem bênçãos por não saberem que tudo começa antes da porta da igreja. Talvez nunca tenhas parado para refletir sobre a importância do preparo espiritual antes de qualquer ato de fé. Entrar num templo não é como atravessar a porta de uma casa comum. Ali, forças invisíveis se movem. Batalhas são travadas, destinos são moldados, e quem entra despreparado pode até sair pior do que entrou. Por isso, muitos não entendem porque não recebem respostas. A questão não está na igreja, nem no pastor, nem na doutrina. Está na ausência de uma preparação interior, de uma ativação espiritual que começa com uma atitude específica. Pronunciar este salmo com intenção pura e total entrega. Ele é o código de acesso ao extraordinário. Existem momentos em que o céu parece de bronze, em que os joelhos tocam o chão, mas a alma continua no deserto. Nesses instantes, o coração clama, mas o silêncio é ensurdecedor. E é nesses cenários que este salmo surge como uma luz nas trevas. Ele quebra resistências, rasga véus, derruba barreiras espirituais. Ele é a chave que abre os céus e fecha as portas do inferno. Não há muralha que o resista, nem treva que o suporte. Quando entoado com fé verdadeira, os céus reagem e tudo começa a mudar. É por isso que não se deve entrar num culto, missa, vigília ou reunião de fé sem antes declamar este tesouro oculto. A maioria das pessoas vai à igreja em busca de alívio, mas poucas vão armadas espiritualmente. Vão com os problemas às costas, com as lágrimas presas, com as dores abafadas, mas não percebem que antes de entrar precisam alinhar o espírito com o divino. E esse alinhamento não se faz com pressa, nem com distração. Faz-se com reverência, com entendimento e, acima de tudo, com a pronúncia deste salmo que muda tudo. Ele prepara o ambiente interno, purifica a atmosfera ao redor e abre caminho para que a presença de Deus se manifeste de forma sobrenatural. Já reparaste como algumas pessoas, mesmo sem dizer uma palavra, irradiam algo diferente ao entrarem na casa de Deus? É como se estivessem envoltas numa luz, protegidas por algo invisível. O que elas fazem de diferente? Muitas delas conhecem este segredo. Sabem que a preparação começa antes do culto, que a batalha espiritual não se vence apenas com palavras ditas em voz alta, mas com declarações feitas no Espírito que movem os céus e fazem estremecer as forças do mal. Este salmo é mais do que um texto. Ele é uma convocação divina. Em tempos antigos, os guerreiros não entravam em combate sem as vestes certas, sem armas afiadas, sem estratégias bem definidas. Da mesma forma, não se deve entrar no santuário desprevenido. O salmo que aqui te apresento, sem ainda revelar, é a armadura que precisas vestir antes de te apresentares diante do altar. Ele sela a tua mente contra distrações,
Fortalece o teu espírito contra ataques ocultos e santifica o teu coração para que ele esteja pronto a receber. Este é o segredo que separa os que apenas assistem dos que verdadeiramente vivem uma experiência com Deus. E quando digo que este salmo muda tudo, não estou a usar palavras levianamente. Estou a falar de pessoas que o recitaram antes de entrar na igreja e foram libertas de vícios. De famílias que estavam à beira da separação e viram a restauração começar após orarem este salmo juntos. De enfermos que foram curados sem sequer tocarem num pastor, apenas porque proclamaram estas palavras com fé. Há um poder incontrolável nesta passagem. Um poder que não está preso a nenhuma religião, mas acessível a todo aquele que crê. A tua vida espiritual pode estar estagnada e talvez tenhas pensado que é culpa da igreja, do pregador ou até do próprio Deus. Mas e se o que falta for apenas este simples passo? E se tudo o que tens procurado estiver escondido neste salmo? Não subestimes a força de uma revelação. Deus opera de forma misteriosa e Ele deixou sinais pelo caminho para quem estiver disposto a encontrá-los. Este é um desses sinais. E hoje estás mais perto do que nunca de descobrir aquilo que muitos procuraram durante anos sem sucesso. Agora, imagina o cenário. Estás prestes a entrar na igreja. O louvor está prestes a começar. As cadeiras estão a encher. Há murmúrios, sorrisos, movimentos por todo lado. Mas antes de colocares um pé sequer dentro do templo, tu fechas os olhos, respiras fundo e pronuncias cada palavra deste salmo com convicção. O ambiente à tua volta muda. O peso que carregavas começa a dissipar-se. O teu espírito levanta-se. E quando finalmente entras, já não és o mesmo. Estás pronto, estás limpo, estás armado espiritualmente. E o culto nem sequer começou ainda. Há quem subestime os detalhes. Mas com Deus, cada gesto, cada palavra, cada intenção tem peso eterno. Nada é por acaso. Há motivos pelos quais certos textos foram escritos, preservados, canonizados. E este salmo em especial carrega consigo uma missão. Ele não está ali apenas para consolo, está para confrontar, para despertar, para capacitar, para quebrar cadeias invisíveis que impedem o fluir do Espírito Santo na tua vida. E enquanto continuares a ignorá-lo, estarás a perder a oportunidade de viver algo que vai além da compreensão humana. As Escrituras são como um mar profundo. Muitos navegam pela superfície, contentando-se com as ondas visíveis. Outros, mais ousados, mergulham, descobrindo mistérios escondidos nas profundezas. Este salmo é um desses tesouros submersos, reservado aos que têm coragem de ir além do comum. Quem se contenta com a superfície não o encontrará. Mas aqueles que desejam ardentemente viver o sobrenatural precisam conhecê-lo. Antes de cada culto, cada encontro, cada oração comunitária, ele precisa ser declarado. Não como uma fórmula mágica, mas como uma aliança viva entre o céu e a terra. Não é apenas uma questão de fé, mas de sensibilidade espiritual. Há atmosferas que não mudam com o simples levantar das mãos. Há cadeias que não se quebram apenas com aplausos ou músicas emocionantes. É necessário acionar verdades espirituais que foram deixadas para nos proteger, nos equipar, nos posicionar corretamente no reino. Este salmo, quando entoado com entendimento, altera a vibração do ambiente. Ele silencia a opressão, traz discernimento, limpa os céus sobre a tua cabeça e abre canais diretos de comunicação com o Altíssimo. Ele é a porta de entrada para uma nova dimensão de fé. Muitos vivem à margem do que Deus tem para oferecer, não por falta de amor divino, mas por desconhecimento. A palavra não se impõe, ela se revela. E quando a revelação chega, ou a abraçamos ou a ignoramos.
Hoje, estás diante de algo que pode mudar radicalmente a forma como vives a fé. Este salmo é o elo perdido entre o clamor e a resposta, entre o silêncio e o milagre, entre o desespero e a paz. Não ler este salmo antes de ir à igreja é como entrar num campo de batalha desarmado, como subir ao altar sem ter preparado o coração. Há uma guerra invisível que se trava ao nosso redor. O inimigo não dorme, não descansa, não se distrai. Ele ataca na mente, nos sentimentos, nas brechas do espírito. Mas este salmo é como um escudo impenetrável. Ele reveste o crente de autoridade, clareza, sensatez. Ele transforma o crente comum num guerreiro de oração. E não importa o tamanho do desafio que o espera do lado de dentro do templo, quando se entra preparado com estas palavras, até as tempestades mais ferozes se dissipam. Há testemunhos de libertações que começaram na porta da igreja, não no altar. A igreja é o lugar do encontro, mas o preparo começa antes. Há uma diferença entre quem vai cumprir um ritual e quem vai viver uma experiência. Este salmo é o divisor de águas entre religiosidade e verdadeira conexão. Ele desperta o espírito adormecido, remove as escamas dos olhos e faz com que até o mais frio dos corações volte a arder. É por isso que ele é temido pelas trevas e amado pelos que o conhecem. Cada palavra dele tem peso, cada frase tem um propósito. Cada linha foi inspirada para gerar mudança interior. Este é o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Este salmo não é apenas uma oração. Ele é um cântico profundo de saudade, reverência e paixão pela presença divina. É uma confissão sincera de quem compreendeu que não há lugar mais desejável na terra do que estar nos átrios do Senhor. É o reconhecimento de que a alma humana não encontra verdadeiro descanso nem propósito fora da presença do Deus vivo. O Salmo 84 ensina-nos que o simples ato de estar na casa de Deus não é suficiente. É necessário desejá-la com toda a intensidade do coração. Ele fala da alma que anseia, que desfalece, que clama, que entende que um dia nos átrios do Altíssimo vale mais do que 1000 noutra parte qualquer. Ele revela o segredo da força espiritual, habitar perto do altar, caminhar com integridade e fazer do Senhor o próprio sol e escudo. Lê-lo antes de ir à igreja não é apenas uma preparação, é um posicionamento, é declarar com convicção que nada se compara ao privilégio de estar na presença do Eterno. É reconhecer que a verdadeira felicidade está em quem confia nele, em quem faz da peregrinação ao templo um caminho de lágrimas transformadas em fontes. É declarar que tu preferes estar à porta da casa de Deus do que habitar nas tendas da maldade. É por isso que Salmo 84 muda tudo, porque ele reposiciona o teu coração, ele resgata o foco da tua fé, ele reacende o fogo do teu espírito, ele renova a tua visão sobre o que realmente importa. E quem entra na igreja com esse salmo no coração, entra diferente, e quem entra diferente sai transformado. Quando o salmista declara: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, ele não fala apenas de uma estrutura física. Ele está a falar de um ambiente sagrado, onde o céu e a terra se encontram. Essa afirmação nasce de alguém que entendeu o valor da presença divina. O coração não está voltado para o luxo do templo, mas para a glória que ali habita. Esse é o primeiro passo para a transformação. Reconhecer que o que há de mais precioso na casa de Deus não são as paredes, os bancos ou o som, mas a presença viva do Criador. Quando esse entendimento invade o coração, tudo se transforma. O segundo versículo aprofunda esse anseio.
A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Esta não é uma frase bonita para ser recitada mecanicamente. É uma confissão. É a fala de uma alma que já provou o gosto da presença de Deus e que, fora dela, sente-se incompleta, desnutrida, vazia. A tua ida à igreja não pode ser um hábito social. Tem de ser a resposta a um desejo ardente, a um clamor que vem de dentro, como quem precisa de ar para respirar. Só assim, o culto se torna um encontro real com Deus e não apenas uma cerimônia rotineira. O salmista continua: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ele não clama por bênçãos, por milagres, por vitórias. Ele clama por Deus. E essa é uma das maiores lições deste salmo. O foco está na presença, não nas promessas. Está no relacionamento, não na recompensa. Quando o coração e o corpo clamam juntos, há alinhamento total. Espírito, alma e carne unidos num só objetivo: encontrar-se com o Senhor. E é esse tipo de entrega que abre o céu sobre a vida de quem entra num templo. Não é o grito, nem a emoção, mas a sinceridade de uma busca verdadeira. Logo a seguir, somos surpreendidos com uma imagem delicada e reveladora. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde ponha os seus filhotes, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Que cena poderosa! Até as criaturas mais frágeis e insignificantes encontram abrigo nos altares de Deus. Se até os pássaros podem repousar junto à presença divina, quanto mais nós, criados à sua imagem, podemos ser acolhidos. Este versículo ensina sobre pertença, sobre acolhimento, sobre refúgio. A igreja não é para os perfeitos, mas para os que desejam voar e encontram em Deus o único lugar seguro para pousar. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Aqui está uma promessa embutida num princípio espiritual. A verdadeira felicidade está ligada à permanência na presença de Deus. Não é algo passageiro, não é uma visita ocasional. É habitar, viver, permanecer. O louvor contínuo não nasce de quem canta bem, mas de quem permanece junto ao altar. E a promessa é clara: quem vive na presença, vive feliz. Porque ali o medo não tem espaço, a ansiedade se desfaz, as trevas não resistem, e as promessas se cumprem no tempo certo. É nesse ambiente que a fé cresce e os milagres florescem. Então lemos: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Este versículo revela o segredo dos fortes. Não confiam na sua própria capacidade, mas em Deus. Eles têm os caminhos da fé gravados no coração. Não vivem à deriva, não andam sem rumo, sabem que há um propósito maior e por isso a sua força é renovada. São bem-aventurados porque mesmo em meio às lutas, carregam dentro de si a rota certa. Sabem onde estão, para onde vão e em quem confiam. Este é o poder de quem entra na igreja já carregado pelo Espírito Santo. O Salmo continua com uma das declarações mais fortes. Passando pelo vale de Baca, fazem dele uma fonte, a chuva também o enche de bênçãos. O vale de Baca representa lugares de dor, aridez, desânimo. Mas quem está com Deus, quem já entrou com o espírito cheio do Salmo 84, transforma esse lugar seco numa nascente de vida. Em vez de reclamar, rega. Em vez de sofrer calado, flui. Em vez de recuar, avança. E o mais extraordinário é que Deus recompensa essa atitude enviando chuvas de bênçãos. O vale não é o fim, é o cenário onde os milagres se revelam a quem está preparado. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Esta é a promessa dos perseverantes. Não ficam estagnados, não desfalecem no caminho. A cada passo, tornam-se mais fortes, porque não caminham com os pés, mas com o Espírito.
E quando finalmente chegam a Sião, símbolo da plenitude da presença de Deus, eles não chegam esgotados, mas fortalecidos. Este versículo mostra que quem vive o Salmo 84 não apenas sobrevive às batalhas da vida, ele cresce, amadurece, evolui, torna-se mais forte, mais sábio, mais cheio da glória divina. Agora que o véu foi retirado e a verdade foi revelada, compreendes a magnitude daquilo que carregas. O Salmo 84 não é apenas um cântico antigo preservado nas páginas das Escrituras. Ele é uma declaração atemporal de uma alma que compreende a essência da verdadeira adoração. Ele é o grito espiritual de quem já não encontra prazer neste mundo, a não ser quando se encontra envolto na presença gloriosa do Altíssimo. Ele é o mapa que conduz ao centro da vontade de Deus e o reflexo de um coração que decidiu fazer do Senhor o seu refúgio, o seu sustento e o seu lar. E agora, depois de tantos parágrafos, reflexões, mistérios e revelações, tens diante de ti algo inegociável, uma nova consciência espiritual. Não és mais o mesmo. As palavras que leste não foram escritas apenas para impressionar os olhos, mas para ativar o teu espírito. E agora que sabes o que este salmo representa, tens o poder de viver algo que poucos se atrevem sequer a imaginar. Há pessoas que passam a vida inteira em templos, frequentando reuniões, ouvindo pregações, mas nunca experimentam a transformação real porque não entenderam a importância de preparar o espírito antes do encontro com Deus. Tu, porém, foste separado, escolhido, visitado por esta revelação que rompe com a superficialidade da fé rasa e conduz-te às águas profundas do Espírito. O Salmo 84 é o grito dos sedentos, a oração dos quebrantados, o cântico dos apaixonados pelo sagrado. Ele é um caminho de retorno, um convite à santidade, um reencontro com o que há de mais puro, o desejo genuíno de estar perto de Deus não por interesse, mas por amor. Quem ora este salmo antes de pisar o chão da igreja, entra com reverência, com temor, com gratidão, com sede de comunhão, não de bênçãos passageiras. A tua alma foi feita para Deus. O teu coração foi moldado para caber à eternidade. E enquanto não repousares na presença dele, viverás inquieto, incompleto, sedento. É por isso que este salmo toca tão fundo, porque ele revela o nosso lugar. Ele recorda-nos que a nossa verdadeira casa não está nesta terra, mas na comunhão com o Pai. Ele mostra que a felicidade plena não está no que possuímos, mas no que habitamos espiritualmente. E quem habita nos átrios do Senhor já vive um pedaço do céu, mesmo em meio às lutas da terra. Tens enfrentado provações? Tens atravessado vales? Tens caminhado em desertos secos, onde tudo parece estagnado? Não te desesperes, este salmo também fala contigo. Ele mostra que mesmo no vale de Baca, símbolo do sofrimento, é possível encontrar fontes. É possível extrair vida de lugares de dor. É possível continuar a caminhar mesmo quando tudo parece contra ti. Porque a força não vem das circunstâncias. Ela vem do Deus dos exércitos. Ele é o teu escudo. Ele é o teu sol. Ele ilumina e protege. Ele aquece e defende. Ele é tudo o que precisas, e quando o teu coração se alinha com estas verdades, nada poderá deter o que ele planeou para ti. A tua adoração ganha nova intensidade, as tuas palavras ganham autoridade, os teus passos ganham direção, as tuas lágrimas tornam-se sementes de milagres. E cada vez que entrares na igreja, não irás apenas como mais um membro, mas como um altar ambulante, como um portador da glória, como alguém que carrega a essência do céu no seu interior. E isso muda tudo, absolutamente tudo.
O culto começa muito antes da música. A adoração começa muito antes do púlpito. A comunhão começa muito antes da oração pública. Tudo começa com o coração posicionado, com a mente submissa e com a alma rendida. E esse processo começa com o Salmo 84. Por isso, guarda-o, decora-o, vive-o, ensina-o. Que ele se torne o teu pré-louvor, a tua preparação espiritual, a tua respiração antes do altar. Que ele seja a tua âncora nos dias maus e a tua bandeira nos dias bons. Que ele te lembre, todos os dias, que mais vale um segundo na presença de Deus do que uma vida inteira longe dele. E se em algum momento da tua jornada espiritual te sentires fraco, vazio ou confuso, volta a este salmo, volta às suas palavras. Relembra o desejo ardente do salmista. Reacende em ti essa chama. Porque o Deus que inspirou esse clamor é o mesmo que está contigo hoje. Ele não mudou. Ele não se afastou. Ele continua à porta do templo, à espera de que tu entres, preparado, puro, alinhado, sedento, com o Salmo 84 nos lábios e no coração. Este não é apenas o fim de um texto, é o início de uma nova forma de te aproximares de Deus. A partir de hoje, nenhuma ida à igreja será como antes, porque agora sabes, agora tens a chave, agora tens o código. E com isso, não há muralha que resista, não há demônio que permaneça, não há cadeia que se mantenha intacta, porque quando um coração entra na igreja já cheio da glória de Deus, o inferno treme, o céu se move e a presença do Pai se manifesta. Portanto, vai em paz, vai com fé, vai com esperança, mas nunca, nunca mais vás à igreja sem antes ler o Salmo 84. Amém.